tomado sua água. Gente, água é vida, tá? Mesmo que você não seja aquela pessoa que tá com sede. Ah, mas não tô com vontade. Tem que tomar, é obrigação mesmo. Obrigue-se a tomar água. E tem esticado o corpo, né? Porque a gente volta e agora nessa segunda parte do programa tem muita coisa boa pra você. Hoje, 25 de julho, é uma data onde a ONU, Organização das Nações Unidas, escolheu como o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento. E essa escolha foi para aumentar a conscientização sobre a necessidade de prevenir esse tipo de acidente, que provoca um impacto profundo, muito triste nas famílias. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, esse dado me deixou de cabelo em pé, é que 15 brasileiros morrem diariamente afogados. Gente, isso significa que uma pessoa morre afogada a cada 90 minutos. 1h30 alguém morre afogado. Não é muito triste? Então aí a gente convidou o capitão Tiago Franco, que é especialista em salvamento aquático, para nos ajudar a entender como é que a gente vai fazer a prevenção. Capitão Tiago. Tiago não, Franco. Olá. Isso, Franco. Vamos sentar aqui para bater esse papo. Obrigada por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço. Que coisa séria, né? Realmente, afogamento é uma coisa muito séria, viu, Cláudia? E normalmente esses afogamentos acontecem em que lugar? São vários locais que acontecem os afogamentos. Desde dentro das residências, clubes, águas interiores que a gente fala, que são rios, lagoas, açudes, riachos. E também nas praias, né? A gente, quando pensa em afogamento, acha que nunca vai acontecer dentro de casa. Acontece como? Infelizmente, acontece bastante, né? Piscinas, baldes, vasos sanitários são locais que acometem muitos afogamentos, principalmente de crianças. Vaso sanitário? Como Exato. é que é isso? Aí o que acontece? A criança pequenininha, normalmente a cabeça dela pesa um pouquinho mais. E aí ela engatinhando ou vem andando, vai curiosamente tentar ver o que tem no vaso sanitário, a cabecinha dela pesa, o pé vai para cima. E se essa criança não tem nenhum adulto olhando ela, alguma coisa nesse sentido, vai ficar ali, o risco de afogamento é muito grande. Balde. Balde é a mesma coisa, né? É muito importante as pessoas, né? Balde, tanque, máquina de lavar roupa, todo esse material que fica com água dentro tem que ter uma distância segura de crianças principalmente. Porque a criança ela é curiosa, ela vai tentar ver o que está acontecendo, vai subir em cadeira para acessar tanque, por exemplo. Se esse tanque estiver com água, roupa e água, a criança pode se afogar também da mesma maneira em máquina de lavar, tanquinho, etc. Então, porque as pessoas que têm crianças pequenas em casa, é muito importante que essas crianças sejam monitoradas 24 horas por dia. Qualquer segundo pode ser fatal. Quanto tempo demora para alguém, criança ou adulto, se afogar? Cláudia, são segundos, é muito rápido. Eu já fui numa ocorrência, por exemplo, que a mãe estava dando banho numa banheira, uma criança que tinha menos de 1 ano de idade. Banheira, e eu falo bem tranquilamente porque eu tenho gêmeos de 2 anos e dou bastante banho neles, né, até hoje. E a criança na banheira, essa mãe, o celular dela tocou. Só o fato dela virar para pegar o celular e fazer o uso dele foi o suficiente para a criança colocar as vias aéreas dela, nariz e boca, na água e se afogar. Uma coisa muito rápida, deu menos de 10 segundos. A criança em banheira ela não tem controle do corpo, né? Então, criança na banheira, 100% do tempo deve ser monitorada. Até quantos anos de idade? Todas as idades. Nós temos a sociedade, igual você já falou, né? A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela solta anualmente dados de afogamentos no Brasil, né? E, infelizmente, quanto mais tenra a idade da criança, né? Maior a causa do afogamento naquela mortalidade. Então, crianças com menos de 2 anos, a maior causa de morte é o afogamento propriamente dito. Aí essa criança vai crescendo, vai diminuindo o risco, né? Mas muitos afogamentos acontecem. Olha, a gente tem vídeos aqui, busca e resgate de vítima submersa, só para a gente entender um pouco, quer dizer, é chocante até de ver, é aflitivo. Sim, muitos afogamentos acontecem em piscina, né? E essa vítima, ela acaba ficando submersa. Piscinas públicas, piscinas com muito uso,
a criança entra na água, não tem nenhum adulto monitorando, a criança se afoga e uma das fases do afogamento é justamente a submersão. Uma vez que a criança, adolescente ou até adulto, ela fica embaixo da água e numa piscina pública, por exemplo, uma piscina com muitas pessoas, num verão, fica muito difícil você localizar aquela pessoa. E aí quando a pessoa vai sentir falta daquele ente querido, já está afogada há um bom tempo, então é uma tragédia assim, muito dolorida. A gente consegue resgatar um afogado com tranquilidade ou não? Uma tranquilidade, mas consegue. Ele está lá submerso. Consegue sim, Cláudia, mas o que a gente fala, né? O principal e mais importante na cadeia de sobrevivência do afogamento, né, da prevenção do afogamento como um todo, é a atividade de prevenção. Para o afogamento acontecer, muitas coisas foram acontecendo antes desse incidente. Por exemplo, se eu tenho piscina em casa, o fato de eu não cercar a piscina, eu já estou dando um passo em direção ao afogamento. Se além de não cercar minha piscina, eu deixo a porta de acesso da cozinha ou da sala aberta para aquela piscina, eu dou um outro passo em direção ao afogamento. Se além disso eu deixo brinquedos, boias coloridas, que chamam muita atenção das crianças, se eu deixo na piscina, vou dar mais um passo em direção ao afogamento. 95% do trabalho de prevenção de afogamento no geral vem muito antes do salvamento, vem nessa prevenção mesmo que indireta. Não precisa estar o guarda-vidas na praia fazendo a prevenção para a gente falar de prevenção de afogamento. Prevenção de afogamento é isso que está acontecendo no programa, essa conversa, são palestras na escola, é o pai, a mãe, ou a pessoa, o tutor da criança, do adolescente, né? Ter esses cuidados na nossa casa, no nosso ambiente. Então, se eu tenho piscina, eu cerco essa piscina. Aquelas lonas também que se colocam em cima de piscina, também não são ideais, né? Uma vez que a criança cai nessa lona, a criança perde até a possibilidade de sair, né? Ela é envelopada, então se torna um risco maior ainda. Outras dicas que a gente pode dar também é a piscina sempre o mais cheia possível. Porque se a criança vir a cair, ela tem mais chance de agarrar na borda do que, né, se tiver uma piscina mais vazia, né? Então, brinquedos na água, não se deixa nada de brinquedo na água. O acesso à piscina, volto a dizer, tem que ser controlado. Mas o principal, né, de todas essas dicas é a gente estar presente e visualizando, cuidando da criança a todo momento. Criança não foi feita para ficar sozinha ou sem o olhar de um adulto. Aliás, em lugar nenhum, né? E a gente está aí no final das férias, talvez já tenham acontecido alguns imprevistos na sua família, algumas coisas acontecem para abrir os nossos olhos, né? Para que a gente volte um pouco mais a atenção, porque a gente vai achando que eles vão crescendo, né? Você que tem filho, você falou de 2 anos, a gente acha que agora já está um rapazinho. E não é bem assim, a gente precisa monitorar o tempo todo, né? E evitar. Tem muitas famílias que têm acesso a uma aula de natação infantil, aula de natação para bebê. Crianças pequenininhas que fazem essas atividades, mesmo assim, elas também correm o risco de se afogarem? Correm o risco, mas um risco menor que as crianças que não fazem, né? O ideal é que todas as pessoas tivessem essa inserção no meio aquático quanto antes mesmo. Uma criança que você coloca ela numa aula de natação, ela tem acesso a uma piscina, ela tem um acesso corriqueiro aí à atividade de natação, com certeza fica uma criança mais, a gente fala safa, né? Uma criança mais esperta na hora de um acidente ou na hora que ela cai na água. Ela consegue, de maneira rápida, sair. Quem tem piscina em casa ou quem faz uso de piscina de clube ou vai para a praia corriqueiramente, é muito importante colocar isso na rotina da família. Em algum momento, pegar essas crianças, ou essa criança, inserir no meio aquático com uma aula de natação, um professor aí que ensine a natação para a criança. Porque existem estudos que falam que quanto melhor a capacidade natatória da pessoa, a pessoa consegue flutuar, isso aí vai minando, vai diminuindo o risco de morte por afogamento, é natural. Perfeito. Lembrando que, mesmo se a pessoa sabe nadar, em piscina, até competições escolares, não significa que ela vai saber nadar também num rio, numa praia. São situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estou me lembrando que quando eu fui para o Tocantins, eu estava gravando num rio e ali tinham algumas correntezas que a gente não vê, não conhece, né? E eu precisei fazer um esforço
muito grande, precisei da ajuda do guia que me Exatamente. resgatou, porque quase que a correnteza leva. É muito E perigoso. leva mesmo. O Água rio com, é perigoso, né? água com corrente é muito perigoso. A pessoa pode nadar muito bem na piscina, mas não tem nada a ver com a natação em águas abertas que a gente fala. E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, que são os riscos das piscinas e banheiras que tem aquela válvula que puxa, né? Sucção, né? Essa sucção, ela só está presente naquelas que têm hidromassagem ou qualquer piscina ou qualquer banheira tem essa Não, válvula de sucção? todas as piscinas têm a válvula aí para puxar a água para fazer a filtragem, né? Inclusive, uma outra dica de prevenção, né? Se você vai fazer o uso da piscina, desligue os motores de filtro, porque realmente pode acontecer. Já vi algumas ocorrências, acredito que o pessoal também já deve ter visto o noticiário de crianças, né? Que prendem o cabelo e aí no fundo do ralo, um perigo. E Depois até adulto, né? Teve um caso há muitos anos aqui em São Paulo que uma moça estava num hotel com o marido e foram nadar, ela foi antes, não sei, ela ficou afogada porque prendeu o cabelo. Exatamente. Então a dica que fica é, se você vai utilizar, desligue, né? Se você vai numa piscina que não tem como você desligar, uma piscina pública, então fuja aí das proximidades desses ralos, porque realmente é um perigo muito grande. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai aprender sobre as manobras no caso de um afogamento. Me dá aí uns 3 minutinhos e a gente continua nosso papo, tá bom? Maravilha. Como eu falei, hoje, dia da prevenção ao afogamento, e a gente precisa aprender a agir no caso de. O importante é a gente lembrar de tudo que o Capitão Franco falou, colocar em prática, redobrar o olho, redobrar a atenção, né? Mas se acontecer, o que a gente faz? É bom reforçar, Cláudio, o seguinte, né? O primeiro passo é sempre a prevenção. O segundo passo que a gente fala é saber identificar um possível afogado. Como que eu identifico um possível afogado? Na piscina, uma pessoa que está nadando, mas você está vendo que está fazendo mais esforço e não está evoluindo. Rio, mar, é a mesma coisa. Identifiquei essa pessoa, logo que eu identifiquei, ligo o 93 para o Corpo de Bombeiros, solicito um apoio e, posterior, vou tentar oferecer um objeto para flutuação dessa vítima. Ou uma boia, aquelas hastes de limpeza de piscina também pode ser utilizado, ofereço aquela haste para a pessoa. E em último caso só, eu mesmo entro no ambiente aquático para retirar, é muito perigoso. Se a pessoa não tiver capacidade técnica, até os bombeiros mesmo, quando estão de folga, sem material, a gente fala que não é interessante que a pessoa faça esse acesso. Existe um alto índice de afogamentos duplos que a gente fala no Brasil, que morre afogada a pessoa que estava se afogando e a pessoa que vai tentar salvar, porque é um desgaste de energia muito grande. Então só o faça se for seguro para você, se você estiver numa piscina, tiver pé, alguma coisa nesse sentido. Posterior a isso, o próximo passo seria retirar essa pessoa da água e avaliar essa pessoa. Então nós temos aqui 2 bonecos que simulam um adulto aqui e uma criança, um bebezinho, e vamos conversar um pouquinho de quais são os passos de resgate dessa pessoa que foi retirada da água e precisa de um atendimento pré-hospitalar. A gente vai focar, os afogamentos, eles são 6 graus de afogamento, tá? O grau 1 é um grau mais tranquilo, a pessoa praticamente só tosse e vai elevando até o grau 6, que é uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela ficou um bom tempo submersa, então pulmão e coração dessa pessoa pararam de funcionar. Então a gente vai mais ou menos focar nessa pessoa que seria o pior grau de todos, né? Como que eu identifico que uma pessoa não está respirando? Então tirei essa pessoa da água, da piscina, coloquei a pessoa numa superfície seca, rígida, segura. E como que eu vou identificar se essa pessoa não está respirando? É basicamente o movimento do tórax. Então eu vejo lá o movimento do tórax daquela pessoa, se ela está ou não respirando, às vezes escuto se está saindo ar ou não. Se não tiver movimento de tórax, não tiver ouvindo o ar saindo, provavelmente essa pessoa não está respirando, uma parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. E como que eu posso agir? Como que eu vou agir dessa maneira? A antiga respiração boca a boca, que foi muito tempo utilizada, hoje ela só é utilizada se você conhece aquela vítima, sabe a situação de saúde daquela vítima. Por exemplo, meu filho, meu parente, sobrinho, irmão, eu tenho conhecimento. Se é uma pessoa desconhecida, a Organização Mundial de Saúde
fala que não é interessante se utilizar o boca a boca por conta do perigo de contaminação. Nesses casos, a gente utiliza uma máscara de bolso, que chama máscara pocket, ou pocket mask. Mas é uma coisa que ninguém tem, né? Infelizmente, seria interessante que as pessoas tivessem. Não custa muito caro. Se a pessoa tivesse uma coisa dessa aqui na bolsa, poderia salvar muitas vidas. Mas realmente, é uma máscara que protege. A gente faz a atividade da insuflação na vítima sem ter o contato direto. Só assopra aí? Eu só assopro. É a mesma coisa que eu faria no boca a boca. Boca a boca eu pinço o nariz da vítima, faço a liberação das vias aéreas. O que seria a liberação das vias aéreas? A via aérea nossa é nariz e boca, né? Aham. Então, vou pedir para todo mundo que está assistindo aí, colocar o queixo no peito e faz uma respiração forte. O ar entrou de uma maneira, né? Se eu colocar o queixo para olhar para cima e fazer a mesma respiração, olha para cima É lá outra e fazer... coisa. O ar entra muito mais fácil, Muito né? mais fácil. Essa é a ideia, facilitar a entrada do ar aqui. Então levanta o pescoço. Então, isso, eu faço essa hiperextensão da cervical, né? Tá. Para facilitar a entrada do ar. E aí, se eu estiver no boca a boca, com um familiar meu, com um conhecido meu, eu vou pinçar o nariz e vou fazer a respiração boca a boca na boca da minha vítima, né? Mais ou menos assim. E observo que o peito, o tórax tem que se movimentar. Tá. Se eu não fizer isso, se eu não hiperestender, o tórax não movimenta. Aham. E aí de nada adiantou a minha insuflação. Tá. Então Tá. tem que... Tenho que hiperestender, abrir as vias aéreas para fazer a insuflação. Tá joia. Boca a boca, lembrando, só pessoas que a gente conhece, né? E se eu tiver uma barreira de proteção, que é a máscara pocket, eu vou utilizar ela e assoprar aqui em cima. Tá joia. Eu faço 5 insuflações dessas seguidas, Cláudia. Eu tirei a pessoa da água, coloquei ela aqui, faço 5 insuflações seguidas. E olho para a pessoa, vejo se ela voltou a respirar. Se ela não voltou a respirar, eu começo meu protocolo de reanimação cardiopulmonar. Que se eu É tivesse... o mesmo de um infartado. Exatamente. Tá. É bem parecido. A única diferença é que se eu tiver em 2 pessoas, ao invés de um infartado, eu faço 30 compressões, né? E 2 ventilações. No afogado, como o foco dele, eu preciso ministrar oxigênio para ele, ele precisa de ar, na verdade, então diminui pela metade. São 15 compressões e 2 ventilações, se eu tiver em 2 pessoas. Se eu tiver sozinho, mantenho o 30 por 2. Ok. Tá bom? Dependendo da complexão física da pessoa, eu vou usar 2 braços para adulto e jovens grandes. Os braços para fazer a compressão torácica, né? Então, braços esticados, uma mão sobre a outra, a joelho do lado, mais ou menos na linha média aqui do peito dele. E faço a manobra da seguinte maneira. Então, o meu corpo todo faz essa manobra, não é com o braço, não empurro com o braço. Então, é a força do corpo. Pressiono aproximadamente 5 centímetros, deixo o tórax voltar, tá? E aí, permaneço dessa maneira. Perfeito. Para criança, é da mesma forma? Mesma forma. Se for uma criança 10 anos, 8 anos, eu utilizo um braço só. Se for um bebezinho, bem pequeno como esse, por exemplo, eu posso utilizar até os meus 2 dedos aqui, ó, para fazer essa manobra. Tá. E o ar também não é um ar todo do meu pulmão, a força do ar que eu utilizei ali. Posso usar o ar só da bochecha para fazer essa insuflação no bebezinho. E da mesma maneira, tem que abrir bem a via aérea dele, colocar minha boca, dependendo do tamanho do bebê, eu posso colocar minha boca envolvendo nariz e boca dele, não preciso pinçar, e faço a insuflação com a força da bochecha. Se eu tiver a máscara pocket, da mesma maneira, só que na máscara pocket eu uso ela invertida no bebê. Perfeito. Gente, é tão aflitivo aprender essas manobras, né? Eu fico imaginando, isso é algo que eu não quero que você passe nunca na vida. Eu não quero passar nunca na vida. Então, olho vivo, vamos redobrar o cuidado e a atenção. Não vamos minimizar ou achar que o filho já cresceu, a filha já está esperta, já está fazendo natação. De todo jeito, olho vivo é o mais importante, certo? Certíssimo. Muito obrigada. Capitão Franco,
Ele tá no Thiago Regis Franco no Instagram. E não esqueça, telefone do Corpo de Bombeiros, precisa estar aí, olha, bem claro na sua casa, 193. Mas siga lá, Thiago Regis Franco, porque você vai aprender muito mais. Muito obrigada. Um beijo em toda a sua família, nos seus gêmeos, tá Obrigado, bom? Cláudia. E até a próxima.